Se você também acha esse tema tutelas provisórias um tema espinhoso, fica comigo nesse vídeo, porque eu tenho algumas informações úteis para tornar esse tema mais fácil para você. Eu sou o Nedson e hoje nós vamos trazer um tema que é muito recorrente em provas, é um tema também que acontece diariamente na vida prática, que é tutela provisória. Mas antes de começar, deixe o seu like, inscreva-se no canal porque eu vou trazer muita coisa semanalmente para você relacionada ao nosso mundo jurídico. Tutelas provisórias é um tema que quando fala muita gente já se estremece todo, principalmente você que está na faculdade ou que vai fazer o OAB. É um tema que sempre ronda aí as provas, que o examinador gosta bastante de cobrar e o seu professor também gosta de cobrar esse tema. Mas para começar a entender tutelas provisórias, eu quero que você tenha a seguinte concepção na sua cabeça. Tutela provisória significa uma proteção, tutela provisória, ou seja, temporária. E por que acontece essa tutela provisória? O Estado sabe que se ele esperar ou permitir que você espere até chegar no momento processual correto para que ele te entregue a providência jurisdicional, que é lá na fase decisória, pode ser que passe muito tempo. E passar muito tempo pode ser que te traga prejuízo em razão da demora, ou quando chegar lá na fase decisória, aquele seu direito já não precisa mais ser resguardado porque não tem nenhum sentido mais dele sequer existir. Portanto, ele traz para o momento anterior ao momento normal, que é a fase decisória, essa proteção e dá o nome a ela de tutela provisória. E a tutela provisória, ela pode ser de duas maneiras, tutelas de urgência ou tutelas de evidência. E a tutela de urgência, ela pode ser requerida de duas formas. Ela pode ser requerida de forma cautelar ou antecipada. E a forma cautelar ou antecipada pode ser requerida de forma antecedente ou incidente. Nós vamos passar com muita calma para que você entenda de uma vez por todas tutelas provisórias. Sobre tutela de urgência, eu quero que você grave o seguinte. O que vai diferenciar tutela de urgência da tutela de evidência são os requisitos que você, interessado, deve demonstrar no momento que está fazendo o requerimento desse pedido de tutela. Na tutela de urgência, possui mais requisitos a serem demonstrados do que na tutela de evidência. Olha só, para ficar muito simples, eu tenho certeza que depois que você fizer esse quadro que eu vou passar para você agora, nunca mais você vai esquecer. Coloque esse quadro na tela do seu celular, tira a foto do gato, coloque essa tabela aí que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Coloque de um lado aí tutela de urgência, coloque de outro lado tutela de evidência. Professor, pode colocar de qualquer cor? Pode colocar de qualquer cor, coloque da forma que você quiser, o caderno é seu, coloque da forma que você quiser. Mas escreva na tutela de urgência, coloque assim, deve ser demonstrado a probabilidade do direito, ou seja, o direito ele tem muita razão de existir. Quando se diz que o direito é provável, significa que tem muito embasamento aquele direito. Deve demonstrar a probabilidade do direito e aí são duas situações, ou uma ou outra, ou as duas juntas, tá? Perigo de dano, ou seja, o perigo de ter prejuízo. Se eu esperar esse processo tramitar, lá no final, pelo lapso temporal desse processo, já vai me trazer um prejuízo enorme. O dano vai ser talvez irreversível, ou vai me trazer mais dano do que benefício patrimonial da demanda. Ou então, você terá que demonstrar o risco ao resultado útil ao processo. Já na tutela de evidência, olha só, isso você só tem aqui comigo, esse resumão você só vai ter aqui, então manda esse vídeo para os seus amigos também. Na tutela de evidência coloca assim, basta demonstrar a probabilidade do direito, tendo em vista que ele já está bem demonstrado pelas provas e pelos argumentos trazidos na petição inicial. Olha que interessante. Basta demonstrar a probabilidade do direito. Significa que na tutela de evidência é necessário demonstrar que pode ter perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo
não é necessário. Grave isso daí, coloque esse mantra na sua cabeça. Na tutela de evidência, não é necessário demonstrar perigo de dano, perigo de prejuízo, ou o resultado, o risco ao resultado ao processo, tá bom? Não é necessário demonstrar esses dois requisitos. Com isso você já mata 80% das questões, vai, 80%, para não dizer 85%, para falar que eu estou exagerando. Viram o tempo ficou fácil? Faça a comparação. Em tutela de urgência eu tenho que comprovar mais de um requisito. Na tutela de evidência, basta comprovar a probabilidade do direito. O direito já está muito bem embasado, já está muito bem demonstrado. Então, não tanto faz eu demonstrar que, olha, vai ter perigo de dano ou vai ter risco ao resultado útil ao processo. É claro que, se eu demonstrar na tutela de evidência que tem perigo de dano, tem perigo ou risco ao resultado útil ao processo, claro que isso vai ajudar o juiz na hora de analisar o seu pedido de tutela de evidência. Porém, não é requisito para requerê-lo. Fique bem esperto com isso daí. A tutela de urgência, como eu falei para vocês, ela pode ser de natureza cautelar ou pode ser de natureza antecipada. E todas as duas podem ser requeridas de forma antecedente ou de forma incidente. Quando se diz antecedente, pressupõe que não há ainda uma ação principal ajuizada. Porém, é possível sim que essa antecedência seja contemporânea, ou seja, no mesmo tempo do ajuizamento da ação principal. Já a tutela cautelar ou antecipada requerida de forma incidente significa que eu já tenho um processo principal e eu vou fazer isso dentro do processo, da petição inicial para frente. Em qualquer momento já é considerado um pedido incidente. Agora eu tenho algumas informações gerais para você gravar isso daí. O que vai diferenciar, primeira informação geral, o que vai diferenciar uma tutela de urgência de natureza cautelar de uma tutela de urgência de natureza antecipada. Grave um artigo. Tem um artigo. Eu só vou falar esse artigo se você inscrever no canal, se você curtir esse vídeo, deixar um comentário e compartilhar com os amigos. Eu vou até esperar você fazer isso. Fez? Então vou passar esse artigo. É um artigo-chave. Quando eu digo que é um artigo-chave, é um artigo que ele vai te solucionar de uma vez por todas essa diferença entre antecipada e cautelar. E de repente você nunca prestou atenção nisso. O artigo 301 ele vai trazer de forma clara o que significa uma tutela de urgência de natureza cautelar. E vai servir para diferenciar a tutela de urgência de natureza antecipada. Porque cada uma tem uma razão de existir, cada uma vai servir para alguma coisa. E esse servir para alguma coisa é que nós precisamos ter essa identificação clara, porque aí expande os horizontes, fica fácil de você entender, você faz questão, passa na prova e vai falar assim, eu sou bom em processo civil, porque realmente o processo civil é muito bom. Então, olha só, o artigo 301 vai falar assim, a natureza cautelar serve para assegurar direito. Vai lá no final do artigo 301 do CPC. Assegurar direito. Então, o que vai diferenciar, pessoal, a tutela cautelar da tutela antecipada é que na tutela cautelar eu vou assegurar um direito. Eu vou assegurar um direito por um arresto, por um sequestro, por um arrolamento de bens, como está ali descrito esses atos no próprio caput do artigo 301, ou por qualquer outro meio idôneo que eu consiga efetivar essa tutela eventualmente deferida. Então, a tutela cautelar, eu vou assegurar um direito. Já na tutela antecipada, aquele meu bem da vida, aquele meu pedido, aquela tutela principal, aquele objeto que eu quero, ele já vai ser antecipado. Eu não vou assegurar direito na tutela antecipada. Na verdade, eu vou antecipar o que eu quero lá no final para um momento anterior. Captaram a visão? Captaram isso daí? Isso daí você só vem aqui comigo, tá? Isso daí, sinto te informar, mas nenhum outro professor de processo civil vai te trazer de uma forma tão clara quanto eu trouxe agora para você. Um outro detalhe muito interessante também que você tem que anotar isso daí. A tutela de urgência antecipada e feita de forma antecedente,
Você viu que aqui tem erro, não tem corte, porque a aula não pode ter corte. Vídeo de entretenimento pode, mas a aula não. A tutela de urgência antecipada, antecedente, pode acontecer um negócio chamado estabilização da decisão da tutela provisória nesse caso. E o que acontece? Como que acontece essa estabilização? Ela vai acontecer quando a parte contrária não interpor o recurso cabível contra a decisão que deferiu essa tutela provisória. Qual é o recurso cabível? Qual é o recurso cabível? Qual? Agravo do instrumento no prazo de 15 dias. Ou seja, se a parte interessada não apresentou recurso, aquela decisão ela vai ficar imutável. Agora, se você pegar um examinador um pouquinho casca grossa, ele vai perguntar assim: nesse caso, acontecerá uma coisa julgada? Nesse caso, não poderá ser revisto? E olha, eu quero que você anote o seguinte: por mais que aconteça a estabilização, não vai ter coisa julgada. Mas não vai ter coisa julgada por quê? Pelo seguinte, porque todas as tutelas provisórias, esse também é um outro detalhe que você já vai emendando aí, todas as tutelas provisórias são concedidas, ou são revogadas, ou são modificadas em cognição sumária, ou seja, são concedidas, revogadas ou modificadas com base naquilo que se tem naquele momento. Então, por isso que não vai fazer coisa julgada. Tudo bem? Anota mais outra coisa aí. A tutela de urgência, ela pode ser concedida de forma liminar, e quando fala de forma liminar, significa sem ouvir a outra parte primeiro. Então, eu já recebo aqui, eu juiz, já recebo o pedido de tutela provisória e sem ouvir a parte contrária, já defiro ou indefiro, a depender da situação. Vamos trabalhar na hipótese de deferimento. Ela pode, porque o CPC fala no caso de concessão. Concessão significa deferimento. Pode ser deferida ou pode ser concedida. Pode ser concedida de forma liminar, ou seja, sem oitiva da parte contrária. A parte contrária vai ser ouvida depois de ter sido deferida essa tutela. Ou pode ser concedida após um negócio chamado justificação prévia. Justificação prévia. Entenderam isso daí? Olha, pessoal, eu tenho certeza que com essas dicas vocês vão responder muitas questões, vocês terão chaves para responder muitas questões, fazerem muitos pontos, e eu espero que eu tenha colaborado para você entender um pouco mais sobre tutelas provisórias. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, porque como eu disse para você, toda semana eu vou trazer conteúdo referente ao nosso mundo jurídico para poder colaborar ainda mais com você.